Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo Deus da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Deus é a fonte de luz e o homem é a luz emanada de Deus. Aqui está a fonte e nós somos todo luz emanada de Deus. Deus é a fonte de luz e nós somos todos extensões dessa vida. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus. A origem, a fonte é Deus. Sabei que a infinidade de almas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, a semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletida em milhões de espelhos dispostos em torno dela. Somos originários da mesma fonte. Só tem uma fonte e todos nós, toda a infinidade de almas, nós somos reflexos da mesma fonte. Ou seja, somos todos filhos de Deus. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Embora vossas almas pareçam diferir uma das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todos reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Quando compreender que todos nós seres humanos somos irmãos, irmãs de todas as vidas são irmãs, brota em nós espontaneamente o sentimento de amor ao próximo. Deus criou só um único homem, ser humano, e desse única fonte é que surgiram bilhões de almas humanas aqui. Mas Deus não criou o João, o Pedro, o Antônio, só criou o homem e esse homem se manifesta como João, Pedro, Antônio aqui. O homem, essência de Sou, jamais cai em ilusão, mas o homem aparência, a alma aqui, o homem aparência se ilude e reencarna várias vezes, como existência aparente ou falsa. Empregamos a palavra espírito para exprimir a propriedade imaterial maravilhosa e sublime que a imagem verdadeira da vida possui, que é aqui a essência, a vida, o homem criado à sua imagem e semelhança. O que transmigra, o que reencarna é a alma, o que é o karma. Karma é o acúmulo de vibrações mentais vistas com os olhos espirituais, constitui o corpo mental. Podemos dizer que o karma é um corpo mental. Karma é acúmulo de vibrações, pensamento, mas elas, quando se juntam, corporificam, e para aquele que vê com os olhos espirituais, vê um corpo mental, não um corpo físico. Podemos dizer que o karma é um corpo mental por causa disso. O karma primeiramente forma o corpo mental, que se chama corpo espiritual, o qual forma o corpo carnal, que na verdade é também um corpo mental. São as camadas, como nós só vemos a camada mais externa, que é o corpo, a gente só pensa que só existe um corpo, mas somos constituídos de várias camadas de corpos. De certo modo, a reencarnação ocorre, mas o que reencarna é o ser falso e fenomênico, semelhante à imagem projetada na tela do cinema. O que reencarna é a ilusão, é o karma. As pessoas e os fatos da tela cinematográfica parecem existir realmente, mas são sombras projetadas, portanto inexistentes. O que existe verdadeiramente é aqui que está na fonte,
Aqui é tudo reflexo. Reflexo parece que existe, mas não existe. São sombras projetadas, portanto, são inexistentes. O que existe verdadeiramente é aquilo. O homem, criado à sua imagem e semelhança. O homem, esse homem que se reflete em milhões de homens aqui. Então, isso aqui é reflexo, isso não existe. O que existe é essa essência divina. Não devemos esquecer que vossa essência é perfeita, livre de sofrimento, doença e morte, e isenta de qualquer espécie de pecado, imperfeição e mal. O que acontece é que o homem aqui esquece que ela na sua origem, ela é perfeita, livre de sofrimento. O homem criado à sua imagem e semelhança, e eis que vos dei. É tudo no incondicional. Não depende do teu comportamento, do que você fez ou deixou de fazer. Não importa. Você é perfeito porque é originário de uma única fonte perfeita. Só o ser perfeito consegue criar o ser perfeito. O imperfeito não cria o perfeito. Então você é criação de um ser perfeito, portanto você é perfeito, embora seja reflexo, ainda assim é perfeito. É a relação entre você e sua fotografia, né? A fotografia não é você, mas ela tem uma relação com você. Por mais que a fotografia saia imperfeito, se você é perfeito, o efeito aqui não tem nenhuma validade. A foto foi mal batida, só isso. Só existe o dissô, o pecado não existe, o mal não existe. Eles estão apenas na mente, né? Então, o que acontece aqui é tudo criação da mente, né? Então ela não tem existência verdadeira. Quando você volta para sua origem, isso desaparece. Eles estão apenas na mente, né? É criada pela mente e com uma mente segura isso, ela existe. Segundo a ciência mental, a matéria existe enquanto o pensamento existir, né? Ou seja, enquanto você pensar que o mal existe, o pecado existe, elas continuam manifestando aqui. Quando você perceber que você é originário do ser perfeito, e que você, portanto, é perfeito, muda o pensamento, mudando o pensamento, o pecado, o mal, a doença, a pobreza que aparece aqui desaparece naturalmente. Homens da face da terra, eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós próprios sois um homem real. Então, o que tem que conscientizar é que nós somos, né, nossa verdadeira natureza, né? É filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança e perfeita, e o que aparece aqui é tudo criação da mente humana, mas quando a gente volta para essa luz, a luz apaga as situações sombrias da vida e tudo aqui volta ao normal. Este é um trecho muito importante que sugere a substituição do falso eu, do eu físico aqui, pelo eu verdadeiro, que em termos de cristão seria arrependimento ou conversão ou nascer de novo. Como você pensa que é ser material, você tem que despertar, acordar a verdade interior. Nesse momento você nasce para nova vida, nova consciência. Quando você nasce, aquilo, tudo como tudo era criação mental, aquele pensamento anterior deixa de existir, deixando de existir, volta à situação normal, que é o homem perfeito, livre, provido de tudo aqui. Quanto mais virmos a matéria como existência sólida, mais fraca será a nossa mente diante da matéria. O importante é compreender que a matéria não existe e que o nosso eu verdadeiro é a vida indestrutível, eterna, que pode dispor de matéria à vontade.
Quanto mais você pensa que é matéria, mais dificuldade tem, porque matéria é uma coisa sólida, intransponível, você não consegue manipular livremente, mas é por causa do teu pensamento. Quanto mais vermos a nós mesmos como vida, mais seremos capazes de conjugar os verbos crescer, desenvolver, crescer, progredir, prosperar, etc, etc. Matéria não move, matéria não... O pó de areia não se transforma em vidro por si, não tem esse poder. O grão de areia da praia que vocês brincaram quando era criança continua lá, não consegue mover, simplesmente é arrastado pelas ondas ou pelo vento, vai e vem, vai e vem. O sonho de consumo de todas as pessoas é dizer: o que você quer ser na vida? Eu quero crescer, quero desenvolver, quero progredir, quero prosperar. Mas se tua consciência é matéria, matéria não consegue conjugar esses verbos. Então, quanto mais nós mesmos vermos a nós próprios, conscientizarmos que somos vida, mais os atributos da vida a gente consegue manifestar, que é crescer, desenvolver, progredir. Quanto mais você se enxerga como matéria, você se comporta como matéria. Matéria é simplesmente arrastado. Então, o que é comportar como matéria, né? Acordar de manhã, escovar dente, botar roupa, sair para trabalhar, depois volta para casa, tira a roupa, escova dente, dorme, acorda de manhã, escova dente, bota roupa, sai para trabalhar. Isso é levado, né? Comporta que nem matéria, é levado pelas ondas do mar. Vai e vem, vai e vem. Isso é matéria. Como se vê como matéria, comporta como matéria. Quando você se vê como vida, você vai querer crescer, progredir, desenvolver naturalmente. Essa força interior nasce dentro de você, muda a tua atitude, naturalmente. Porque vida, a essência da vida é movimentar, crescer. Quando você diz eu sou vida, eu começo a fazer isso automaticamente. A matéria não cresce, não move, simplesmente é arrastada pelas ondas, pelo vento, etc, etc. Então é essencial você nascer de novo, nascer para a nova consciência. Eu sou vida, eu sou filho de Deus. Basta isso. Fizer isso, o atributo da vida já vai agir naturalmente e vai começar a mudar a sua vida. Muito obrigado, muito obrigado.